Millennials na América, a sua fonte de informação sobre as principais notícias aqui dos Estados Unidos. Estou aqui com o professor Rogério Melo Franco e a gente vai falar sobre esses 100 dias do Trump 2, né, o segundo mandato do governo de Donald Trump aí, né, um período marcado por muitas promessas, muitas polêmicas, né, e resultados não tão satisfatórios, né, as pesquisas recentes aí mostram que a taxa de aprovação do Trump está em queda, né, girando aí entre 39% e 44%, a mais baixa para um presidente em 80 anos no marco de 100 dias. Os democratas, né, o Partido Democrata também não está capitalizando com essa insatisfação do eleitorado, né, na verdade as pesquisas indicam que os americanos estão cada vez mais rejeitando os dois partidos, que é bem interessante de observar, um número crescente de eleitores se declarando independentes, né? E muita gente aí claramente buscando um governo mais moderado, né? Menos polarizado. Vamos começar falando, professor, sobre essa situação, né? A aprovação do Donald Trump em queda, né? Ele começou esse mandato muito forte, né, muito peito estufado, né, maioria no Congresso, maioria no Senado, vou passar tudo, assinou centenas de ordens executivas, mas parece que foi perdendo a força rápido. Ele deu uma murchada, o grande parceiro dele nessa empreitada aí, o Elon Musk, desapareceu, né. E aí, professor, como é que você vê essa questão da aprovação do Donald Trump? Bom, olha, eu acho impressionante, né, que seja 100 dias, né? Parece sei lá, 190 dias, não 100, né? De tanta coisa que aconteceu, de tanta coisa que ele, né, o Trump e os aliados dele lançam o tempo todo, né? E tretas que estão acontecendo, né? Mas eu acho que essa questão da aprovação era um pouco previsível, né? Na verdade, tudo isso que você falou, a gente, aqui no Millennials, a gente está cantando essa bola faz tempo, né? A gente falava, pô, né, durante as eleições passadas, né, as eleições em que ele foi eleito, a gente estava comentando da perda de representatividade dos dois partidos, né? Lembra que a gente falava muito disso, que, cara, não é possível, esse sistema vai desmoronar uma hora, as pessoas não têm como escolher entre dois problemas, né? Basicamente é isso, né? Escolher o menos pior, né? E aí eu acho que isso acabou explodindo a bomba explodiu na mão do Trump, né? E explodiria na mão da Kamala se ela tivesse sido eleita também, né? Mas eu acho que tem as especificidades que a gente precisa comentar, né? Eu acho muito interessante em tudo. Eu dei uma olhada atenta às pesquisas aí, né? Tem vários tipos de pesquisas dentro da pesquisa, né? O resumão é que a taxa de aprovação dele está em queda, despencou, na verdade. Mas, por exemplo, observar que cada vez mais eleitores rejeitam os dois partidos, né? A gente falou na época, inclusive, né, cara, o Partido Democrata perdeu muito essa eleição, né, porque insistiu em pautas que não eram populares, né. O Donald Trump, por incrível que pareça, pareceu um candidato com muito mais bom senso do que o Biden e depois a Kamala naquele momento, né, para a maioria do eleitorado e para os independentes, tanto que ele ganhou em todos os swing states, né, o que é bem significativo, foi na época, mas isso as pessoas estão cansadas, assim, eu que vivo aqui e convivo com as pessoas, assim, todo mundo está muito cansado dessa agressividade, dessa polarização, né. Eu acho muito legal as pessoas observarem isso, até pensando no ano que vem no Brasil, porque tudo que está acontecendo aqui eu acredito que vai chegar no Brasil. Mas o Partido Democrata, realmente deu as costas para a classe trabalhadora, né. É muito curioso, observar como várias pautas que sempre foram dos liberais aqui nos Estados Unidos, né, e ampliando um pouco da esquerda, hoje são pautas defendidas, por Donald Trump, né, ou por Steve Bannon. Steve Bannon está dando entrevistas aí sem parar,
e você escuta o Steve Bannon falando, parece que você está escutando o Bernie Sanders. É impressionante, ele fala o tempo inteiro da classe trabalhadora, de trazer as fábricas, de gerar emprego, de aumentar os tributos, né, os impostos para a elite econômica, para os mais ricos. Ele falou que isso tem que ser feito além da redução de gastos, dar uma enxugada no governo, nos gastos públicos. Você precisa atacar a elite econômica, os mais ricos precisam contribuir mais e desonerar o trabalhador. Então, são coisas interessantes de observar, né? Que você acha? Certamente. Você acha que você vê algum futuro para o Partido Democrata, assim? Porque tem gente considerando o Partido Democrata morto. Mas os republicanos também, as pessoas também não se identificam com os republicanos, né? A gente sabe que tem muito político aí republicano que puxa o saco do Trump porque ele é muito popular, né? Ele realmente Cara, o Trump não é um político republicano, cara. Ele não é. Ele é uma coisa única. O Donald Trump é o personagem mais relevante da política americana na última década. De longe, né? Ele foi o personagem principal das últimas 3 eleições e vai ser muito difícil. Eu tenho até dificuldade de imaginar um mundo político nos Estados Unidos depois do Donald Trump. Nem imagino como vai ser. E aí, professor? cara, e a gente precisa começar a pensar nesse mundo. Porque, veja bem, não sei se ele termina esse mandato, né? Isso que você falou de ele perder o gás, eu honestamente acho que tem a ver também com a idade, né? No Trump 1 ele era muito mais novo, e nessa idade que ele está é um momento crítico da vida, né? Em que a decadência, né, física e cognitiva é muito rápida, né? Eu acho que ele também está cansado, entende? Né? Você disse que tem essa impressão de estar todo mundo cansado, ele também. Ele começou de um jeito e já está de outro agora. É claro que ele tenta com as palavras, né, dizer I'm having so much fun e coisas do tipo, mas cara, é, a gente percebe, né? A gente percebe que ele tá numa outra pegada agora, né? Depois de tanta crítica e principalmente a economia falhando, a gente vai chegar nisso, né? Eu acho que ele desanimou também, né? E esse ritmo maluco, né, de ficar em embate o tempo todo, como você comentou, né, é, fomentando a polarização, isso para ele também tem um preço, né? Professor, vamos tentar fazer um resumo, análise aí, avaliação desses 100 dias, né? Vamos separar aqui pelos tópicos principais. Aqui vamos começar pelos conflitos, pela política externa, né? Várias promessas não cumpridas, né? Ele prometeu acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia no primeiro dia, on day one, ele falou, né? E trazer paz aí à faixa de Gaza. E, bom, 100 dias depois, todo mundo sabe, né? Esses conflitos continuam de forma mais intensa até, né? Teve aquela reunião fatídica com o presidente da Ucrânia, o Zelensky, na Casa Branca, discussão pública ali, algo inédito, né? A gente até repercutiu aqui, porque realmente foi impressionante a gente ver algo que a gente sabe que acontece a portas fechadas na frente para a imprensa ali, ao vivo, né? Impressionante. O Trump tem problemas aí, cortou, né, ajuda militar para a Ucrânia, gerou várias críticas aí dos aliados europeus, né? Essa questão que a Europa é uma, o professor já vai abordar. Na faixa de Gaza a situação também segue trágica, né? Milhares de mortos aí desde o início do mandato dele. É, Teve aquela proposta do Trump de transformar a região de Gaza num resort, né? Que pegou muito mal, totalmente desconectado da realidade. E aí, professor, como é que você avalia, como é que você observa aí as promessas que ele fez, né? De terminar com esses conflitos. Eu sou o presidente que não iniciou nenhuma guerra. Muita gente votou nele por isso também, né? Os democratas perderam muito apoio de jovens, principalmente, pela questão do conflito em Gaza, né? Muitos jovens estudantes aqui nos Estados Unidos, todo mundo está vendo aí que apoiam a causa palestina.
E o Donald Trump, no final das contas, não entregou nada do que prometeu aí, pelo menos não nesses primeiros 100 dias, né? Diego, eu vou fazer até uma comparação meio jocosa, né? Bastante jocosa, na verdade, né? Uma vez a gente comentou um vídeo, né? De um cara que né, meio que se montava, né? Todo para se apresentar para as pretendentes, né? O Trump parece um pouco isso, né, cara? Parece que ele colocou palmilha, colocou uma peruca, né? Fez um esquema aí na barba, né? Para parecer um pouco mais, né? Queixudo, sei lá o que mais, né? E aí chegou lá, cara, tipo, o eleitor não é burro, cara, né? Eu sei que, né, os anti-americanos gostam de taxar os americanos como burros, mas eles querem coisas que todos os povos querem, né? Eles querem ter uma qualidade de vida, eles querem ter resultados, eles querem ter, né, paz, e, e não é o que o americano recebeu. Então, assim, como eu disse, a bomba explodiu na mão dele, né? Ele prometeu mesmo coisas que ele mesmo tinha. Eu acho que ele pensou que poderia resolver, né? Mas, para começar, existem limites institucionais para ele, né? E de conjuntura. Então, Acho de conjuntura uma observação precisa, porque ele talvez tenha imaginado que poderia executar algumas coisas baseado no que ele lembrava do último mandato, né, do primeiro sim, mandato dele. E ele pegou um mundo completamente diferente. Ele achou que eu acredito sim que ele achou que ia dar um telefonema para o Putin e acabar com o conflito lá, né. Você não acha? acho, acho. Acontece que, né, cara, o mundo tá diferente, né? E tem outra questão que eu acredito de verdade que ele acreditou que as alianças e os outros países e tudo mais, ele ia conseguir, né, com a força diplomática dele mesmo, pessoalmente, Donald Trump, né, ele conseguiria resolver os problemas, né? E não é o que acontece. Por exemplo, né, eu penso na Rússia especificamente, né? É, ele achou que entregando a Ucrânia, esquecendo, né, o Zelensky no churrasco, né, ia resolver o problema, né? Não é assim que acontece, né? Porque ali é um portão, uma porta de entrada para a Europa. E a Europa ficou desesperada, porque obviamente o leste europeu todo está agora muito preocupado. E ele achou, provavelmente, que ele conseguiria colocar o, o, o Putin numa coleira, né? Do tipo, não, fica aí com uma parte da Ucrânia e fechou, né? Mas fica evidente que o Trump não quer, o Trump não, o Putin não quer parar onde ele está, sabe? Fica evidente. É, ele já deu, né, informações sobre isso, né? Ele está aquecendo a máquina cada vez mais. O Putin, não podemos esquecer, que falou, né, um pouco antes do Biden ser eleito, se não me engano, né? Ele disse que ia sair do governo, né? Ele disse que ia se aposentar porque ele estava com uma doença e tudo mais, né? Você Lembra lembra disso? disso? Agora, cara, tipo, não só ele tá no tabuleiro, como ele tá, meu, sabe, revolucionando tudo, cara. E botando fogo no parquinho, né? Professor, é muito louco porque muita gente, óbvio, muita gente que quer a paz e queria a paz mesmo, não quer ver nenhum conflito, mas uma boa parte do eleitorado americano, na verdade, está muito mais preocupado com os gastos públicos, né? Envio de dinheiro, o maior orçamento do governo americano é o militar. Então muita gente, pô, vamos encerrar esses conflitos para a gente parar de mandar dinheiro do contribuinte para fora do país, né? Com tantos problemas para resolver internamente. E talvez o conflito que mais gaste dinheiro aí, e isso não é de agora também, não um conflito, mas a causa aí do Estado de Israel, né, que tem todo o suporte financeiro e bélico dos Estados Unidos, e o que faz muita gente questionar nesse momento, muitos eleitores aí falam
Pô, ele prometeu um governo America First, né, América em primeiro lugar, e está entregando um Israel First, né, Israel em primeiro lugar, porque parece que a prioridade é Israel. O Benjamin Netanyahu nunca apareceu tão forte nessa relação com os Estados Unidos, né, todas as demandas dele são atendidas, ele faz o que quer, isso é muito preocupante, porque nem quase não tem mais o que destruir ou quem matar na faixa de Gaza, e essa situação perdura, né, cara. A faixa de Gaza já era, né? A faixa de Gaza já era. Aquele bairro, né, que era o mais rico, né, considerado, né, sei lá, Manhattan de Gaza já era, né, virou pó praticamente, as areias, né, a tradução do nome do lugar. Pô, a Israel continua, até está expandindo a guerra para outros lugares, né? A faixa de Gaza já está arregaçada. Eles estão, né? Porque eles dão essa explicação sempre de que tem terroristas em outros lugares, Não, né? é um E negócio, assim, é continua a impressionante. máquina, Agora, né? vamos bombardear os Houthis, né, vamos bombardear o que é uma grande ameaça para os Estados Unidos. É um É, negócio assim, na verdade, o que o Netanyahu quer é iniciar uma guerra com o Irã. Ele quer isso e, cara, ele vai conseguir, meu. Ele vai conseguir e a partir do início desse conflito, professor, eu acho que o mundo inteiro tá em risco, de verdade. Diego, é muito grave mesmo, porque isso não está desconectado do problema da Caxemira, né? Pois é. Os terroristas, né, que atacaram a Índia, né, a Caxemira indiana, estão totalmente ligados na situação de Gaza, né? Então, assim, existe uma irmandade, né, religiosa também, né, uma aliança, de certa forma, né? A gente vê tanta gente perdendo a família, perdendo, né, entes queridos, tendo que mudar de lugar, né, começar a vida do zero. Isso tudo gera uma massa crítica, né, que realmente não fica no mesmo país, não fica no mesmo território, né? A gente vai ver mais guerras pipocarem. Isso é com certeza, porque as armas, né, e a indústria bélica nunca dormem, né? E aí, quando está aquecida desse jeito, ela não quer voltar para o nível de produção de antes, né? Então, ela começa a armar a gente de outros lugares e tudo mais. Então, realmente, eu concordo com você. É tudo muito, muito preocupante. Professor, vamos pular para a imigração agora, né, que eu acho, na minha opinião, né, da perspectiva de quem votou no Donald Trump, é o maior sucesso desse governo até agora, né, principalmente por causa do fechamento da fronteira ao sul do país, né, que reduziu aí as travessias ilegais a níveis históricos. Eles registraram 7.000 pessoas entrando ilegalmente em março, comparado a quase 250.000 pessoas em dezembro do ano passado. A administração Trump tem destacado deportações de alto perfil aí, né, com mais de 139.000 indivíduos removidos, mas para a base de eleitores do Trump, o ritmo das deportações é lento, né? Eles acham, as pesquisas mostram que as pessoas acham que está muito longe da promessa aí de uma operação de deportações em massa, né. A Casa Branca tem investido muito em propaganda, eu já falei algumas vezes sobre isso, né, com vídeos aí, de deportados, né, fotos aí de imigrantes, quase sempre latinos, né, mas a verdade é que a opinião pública tem visto isso agora, né, como uma bravata mesmo, nem perto da escala prometida, né. E aí, professor? Exato, né? Eles têm visto, uma parte está vendo como muito pouco e outra parte está vendo como excessivo. E esses dois grupos estão crescendo, né? Então, satisfeitos com o Trump
são poucos, ou são menos do que eram no começo, né? Então, essa que é a parte do sucesso do governo, né, da administração, até essa está sofrendo, até essa está caindo. Então, o que eu acho, sinceramente, é que muita gente esperava que os não brancos iam desaparecer. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Muita gente está decepcionada porque, pô, quando eu tô indo para Los Angeles, continua cheio de latino lá, sabe? Tipo, esse tipo de delírio, né? Então eu acho que, e não é pouca gente, sabe? Tem uma população importante, é importante a gente comentar isso, né? Tem uma população bastante volumosa de americanos que não ultrapassaram a fronteira ultrapassou eles, né? Então, o sul dos Estados Unidos é latino antes de ser Estados Unidos, né? Então, essas pessoas estão nos Estados Unidos há muito tempo e até essas, eu acho, muitos brancos queriam que desaparecesse, né? Não vai acontecer, não vai acontecer. E as deportações, né, como você falou, elas tem alvos muito definidos, né? Não é o trabalhador que está legalizado e tem um trabalho e, pô, vai ser uma bosta se tirar ele do país, né? E muita gente não entende isso. Muita gente não entende, né? Duvida que essas pessoas sejam todas legalizadas mesmo, né? Então tem muita retórica maluca também em torno de tudo isso, né? É mais uma situação em que o Trump mas não tem como entregar o delirante público dele queria dele, né? E ele realmente animou essas pessoas desse jeito, né? Quando ele falava, ele é muito eloquente, né? Muito exagerado também, né? Então, sempre tudo é tremendous, tudo é huge, né? Então, assim, as pessoas estavam esperando coisas dessa magnitude e assim, né? Ele tá agindo, né? Como você falou, também tá fazendo bastante propaganda, mas até o sucesso tá sendo, né? Foi superestimado por ele. Essa Mas que é a ele, parte bem sucedida. eu acho que ele continua, confortável nessa área aí da imigração, porque de Sim, qualquer forma o sentimento geral é de medo, até quem tem situação regularizada aqui, imigrantes legais, estão com receio de viajar, de se locomover, estão mais espertos, estão andando com a carteira o tempo inteiro, muita gente andando com cidadãos americanos andando com passaporte, então isso faz parte do dia a manifestações dia, né. diminuíram. Mas os democratas, mais um tópico aí que os democratas, na minha opinião, estão sabendo trabalhar. Acho que foi um tiro no pé, ficaram 2 semanas ali, mandaram um senador visitar um cara que foi deportado, um salvadorenho em Isso situação aí que eu achei. irregular. Tentaram escolher aquele cara como poster boy, né, cara, como um cara para, pô, vamos usar esse cara aqui para mostrar um pouco, pô, não, o cara claramente ali teve problemas, tinha um restraining order da própria Comportamento esposa, né, por difícil. agressão, então não foi uma boa ideia. Essa semana teve uma situação lá em Milwaukee, né, uma juíza federal aí que foi presa pelo FBI por obstrução e ocultação de um imigrante aí, né? Ela deixou o cara sair. É, a imigração estava lá para prender o cara, ela deixou ele sair pela porta de trás. O FBI foi e prendeu a juíza, né? É uma guerra meio estranha, professor. É claro que depende do teu ponto de vista, do teu viés ideológico, você vai analisar essa situação de forma diferente, né? Eu acho que claro que você vê um governo prendendo um juiz, né, atacando o judiciário, assim, você fala: "Porra", né, as instituições estão em conflitos, aí a própria, democracia tá em risco, né, é uma análise válida. Por outro lado, os juízes têm as suas agendas claramente, né? Os juízes trabalham de forma política, né? E que os brasileiros que estão assistindo a gente sabem que acontece no Brasil também, né? Passam do ponto, né? Estão legislando e aí é,
é uma queda de braço, cara. E quem é que vai recuar, né? Porque também é mais uma daquelas situações, professor, que eu tenho falado, tenho causado um pouco de polêmica. Pô, outro dia eu falei da ciência, pô, você confia 100% no judiciário? Né? Porque a gente não confia nos políticos, a gente não confia na imprensa, na mídia corporativa, várias instituições históricas, pilares, né, da civilização moderna, pilares do tipo de sociedade que a gente conhece, principalmente no Ocidente, perderam toda a credibilidade. Essa é uma realidade também, né? Na minha opinião, não sei o que o senhor acha. Né? Eu acho que é um debate válido. Eu acho que é um debate válido, mas que eu e você talvez estejamos interessados em ter esse debate, mas eu acho que a maior parte da população não está interessada em entrar fundo, né, nessa questão, porque é muito profunda, é muito difícil discutir, né? Mas eu concordo que as coisas estão em, né, em mudança ou em oscilação, né? E existem sim exageros e tudo mais. E eu acho que, né, ser legalista também é algo que é um pouco problemático, né? Pegar as leis todas, né? Vamos supor essas leis que foram legisladas, né? Compostas para impedir a imigração para os Estados Unidos, vamos supor, né? Certa imigração para os Estados Unidos. É, a gente tem muita desgraça no mundo que foi legalizada, foi feita por né, políticos eleitos. Então, assim, é, é difícil, é uma situação difícil e ter uma queda de braço, você tem razão, né? E eu acho que é cansativo ver caso a caso também, né? São tantas situações que têm acontecido e a guerra está tão, né, aberta entre o judiciário e o executivo nos Estados Unidos, né? Que eu acho que, cara, tipo, acho muito difícil ter uma certeza sobre isso, né? Eu concordo com você nesse sentido de, cara, tipo, não abraçar nenhum dos dois lados de forma acrítica, né? Acho muito importante. Acho que esses grupos são cada vez menores, professor. Eu vejo os grupos responsáveis por essa polarização perdendo força dos dois lados. Muita gente já está de saco cheio, sabe? Você não pode ter opiniões diferentes sobre determinados tópicos para você ser considerado. Não, esse cara é de esquerda se ele faz o check ali em todos os itens, né, cara? Ele é 100%. Não, porra. Nós somos indivíduos vivendo em contextos diferentes, com histórias de vida, com experiências diferentes, eh, Até né, porque, com Diego, razões para lutar, motivações diferentes, cara. claro, até porque existem dissidências dentro de qualquer grupo, né? Então, assim, né, a esquerda não tem toda a mesma opinião, né? Assim como as feministas não têm, assim como a direita também não tem. A gente tem visto muito isso, né? Ó, o Elon Musk e o Trump, né? Os dois são capitalistas, mas são capitalistas diferentes, né? Pois é. Então, a A, gente tem a, a visto gente isso. tem, a gente tem uma esquerda, cara, que não tem propostas, né, professor? Aqui nos Estados Unidos, né, os progressistas mesmo, eles insistem nessa narrativa de que, pô, Donald Trump é o Hitler. Ele é o diabo, entendeu? E é só isso que eles sabem falar. E não tem É porque é a voz propostas, dominante da esquerda, muito, muito infantilizada, né? mas não Sim. apresentam nada, né? Eles pô, tiveram 4 anos aí em relação à imigração, né? Muitos latinos votaram no Donald Trump. Por quê? Porque os caras não apresentaram nada. Deixar a fronteira aberta e receber todo mundo e aceitar casos, milhões de casos de asilo sem nenhum, muito pouco robustos, né? Sem nenhum suporte ali de documentos e tal. Todo mundo sabia que iam falhar. Não é política de imigração. Não agrada a ninguém. Né? É óbvio que a gente sabe que existe o interesse da elite econômica, né, das corporações em absorver essa mão de obra barata,
E essa foi uma sacada muito importante, que muita gente não presta atenção, porque recebendo essas pessoas e elas dando entrada no asilo, no pedido de asilo, elas recebiam rapidamente um número de seguro social, né, marcado, né, não é igual o seguro social das pessoas, dos cidadãos, mas elas recebiam um número de seguro social e tinham a possibilidade de trabalhar legalmente nos Estados Unidos, né? Mas mesmo assim uma mão de obra desqualificada e muita gente que a maioria não se comunica em inglês, então uma mão de obra muito barata é explorada pelos mais ricos, né, cara? Na verdade, a imigração ilegal ela favorece muito os mais ricos, né? Então, e o plano era esse, essas pessoas, a ideia era empurrar, conheço muitos advogados de imigração aqui brasileiros que ganharam rios de dinheiro aqui com esses casos de imigração. Tinha advogado aqui cobrando $10.000 para dar entrada no processo, só entrada, né? Imagina uma família inteira, coisa de louco. Mas essas pessoas, a ideia era arrastar por anos esses casos, né? Mesmo sabendo que não iam dar num green card, numa legalização, vamos arrastar, pô, 5, 7, 10 anos, a pessoa fica aqui nos Estados Unidos trabalhando, né? Faz o pé de meia dela, trabalha e depois vai embora. Esse era o plano de muita gente. E agora esses casos estão sendo negados assim em avalanche, né? Eu acho que assim precisava absorver essas pessoas. Eu sempre vou reafirmar isso, né? Eu realmente acho que não tem como evitar essas imigrações, né? As pessoas são livres, né? Se você impede, elas entram de outro jeito, sabe? E você tem carnificina à toa e não tem o que fazer, sabe? Pior é que Eu criou um acho que conflito, professor, criou um conflito entre essas pessoas que chegaram nos últimos anos dentro desse sistema e entraram com pedido de asilo, pegaram autorização de trabalho, com os imigrantes que estão aqui há 20, 30 anos e não tem nem essa autorização. Não tem nada, não tem nem possibilidade, entendeu? Então, pessoas que têm empresas, cara, que têm propriedades, que empregam pessoas aqui e não tem nenhuma possibilidade nem de conseguir essa Diego, autorização, mas cara. isso aí é a história recente dos pobres dos Estados Unidos. É isso, sabe? É essa espécie de treta de clã, né? Se você for ver, né, por exemplo, West Side Story, né? Cara, é uma história sobre pobre lutando contra pobre, alguns pobres, né, os chamados, né, bem toscamente, mas chamados de white trash, né, que são imigrantes brancos que estavam há mais tempo, em guerra aberta com os porto-riquenhos ou outros latinos que chegavam. Então é uma coisa que, tipo, isso aí é a história dos Estados Unidos e vai ter gente capitalizando isso também é óbvio. Mas o que eu quis dizer é que as pessoas vão tentar a vida nos Estados Unidos, né? De um jeito ou de outro, vai ter governos que vão, como o Trump, impedir mais, governos que vão impedir menos. É uma questão que você vai depender de quem está no trono no momento. Mas essa pressão existe e é muito difícil você impedir a imigração. É muito difícil. Professor, vamos pular para a economia, né, que é um cenário, nesse momento, muito preocupante, né, o custo de vida aqui continua altíssimo e 72% dos americanos temem uma recessão, segundo essas pesquisas que saíram essa semana. A guerra comercial aí que o Trump iniciou com as tarifas aí, tarifas de 10 a 145%, né, sobre importações. Na verdade, a guerra é contra a China, né, e essas tarifas aí causaram caos no mercado financeiro, né, o S&P 500 caiu 9% desde janeiro, né, perdas históricas nesse mês de abril, quando o Trump anunciou o Liberation Day, né, a gente falou sobre isso, no dia 2 de abril, e foi um dia aí, foi o início do caos, né? Essas tarifas aí que ele insistiu que seriam absorvidas pelos países, né? Na verdade, obviamente, e todo mundo cantou essa bola, e não precisava ser nenhum gênio,
essas tarifas aí, esse aumento está sendo repassado para o consumidor, né? Aumentando o preço de tudo. A Amazon anunciou que vai mostrar, né, o impacto dessas tarifas nos preços dos produtos, né? Ele vai colocar a diferença do preço do produto, da tarifa, ao lado do preço do produto ali no site, e gerou hoje de manhã uma reação furiosa da Casa Branca, né? A secretária de imprensa, a Caroline Leavitt, ela exibiu uma foto do Jeff Bezos acusando ele de trabalhar com a China. E, enfim, cara, eu acho que essa ideia de desglobalizar a economia, professor, talvez seja tarde demais, enfrenta muita resistência. O americano médio, a gente falou, não quer trabalhar em fábrica. A elite financeira americana prefere manter a mão de obra semi-escrava chinesa, né? E acho que esse é o grande motivo pelo qual o Trump acabou recuando, aí pausando as tarifas por 90 dias, né? Mas para muita gente, para muitos economistas aí, o dano já foi feito. E aí, professor, economia? Cara, é muito engraçado isso, né? Porque tantas vezes o Trump disse, né? Ninguém sabe mais economia do que eu, né? Eu sou, né? Poucas pessoas conseguem entender tão bem a economia quanto eu, né? E foi uma ideia que pegou, né? De que, não, ele é bilionário, ele é bilionário, ele é bilionário, ele tem amigos, né? Que entendem de economia, a direita está sempre preocupada em austeridade, né, com né, contas estarem no azul e tudo mais. Então eu acho que né, conseguiu vender essa ideia. E está sendo justamente o calcanhar de Aquiles do corpo laranja dele, né, cara? Esse realmente tipo está sendo o problema e ele vai ser lembrado por isso. Eu posso, né? Tô pontificando aqui, sabe? Ele vai ser lembrado na história, esse segundo governo do Trump, por essa cagada aí da tarifa, né? Foi um plano muito mal executado, talvez mal pensado mesmo, mal planejado. Uma ideia de resolver um problema que precisava ser enfrentado, né? Como você observou, né? É, mas que primeiro, muito tarde, né? E fazer choque de gestão desse jeito, óbvio que né, que qualquer pessoa que pensasse um pouco ia perceber que era muitíssimo arriscado, né? E deu merda, né? E não vai parar por aí. Eu acho que a recessão vem, sabe? E eu não sei, cara, tipo, não sei, ele vai ficar muito impopular esse governo. É, é muito estranho É, pensar. eu acho, e muita gente acha que a ideia faz sentido, né? Realmente, essa situação a forma como se dá o comércio hoje entre os Estados Unidos e China é insustentável, e é mesmo para a economia americana, principalmente. Mas, como você falou, também todo mundo concorda que foi muito mal executado, foi mal divulgado, e você pegar, porra, a elite financeira, o mercado de ações, no contrapé, sem avisar, pô, isso é o maior tiro no pé, porque são esses caras, antes dele anunciar as tarifas, o Elon Musk fez uma rodada de entrevistas por aí, cara, falando: "Não, não é uma boa", claro, o negócio o carro do Elon Musk, ele é montado em vários países, cara. Vem peça de tudo que é lugar, ele tem vários acordos com a China. Até no que a gente falou esses dias, né, numa das nossas lives, a gente falou sobre o que é um país, né? E a gente falou sobre esses grandes empresários, né? Esses oligarcas aí, esses caras não têm pátria, né? Eles são cidadãos do mundo, eles operam em vários países. Essas empresas, a empresa multinacional, o que é uma empresa multinacional? É uma empresa estabelecida em vários países. Então, nada disso, essa tentativa de desglobalização, realmente pensando no trabalhador americano, no mercado de trabalho interno, faz muito sentido, né?
apesar da questão das fábricas, eu acho que é tarde demais. Esse país precisa de muitas mão de obras, muitos tipos de trabalhadores aí, mão de obra muito específica e não encontra, né? Eu sempre falo eletricistas, encanadores, aqui super difícil na área da construção. Então, acho que é tarde demais. O trabalhador O até. que eu vi algumas pessoas comentando, Diego, é que isso poderia ter sido feito ao longo dos anos, sabe? Isso poderia ter, se ele aumentasse a tarifa a cada 6 meses, não teria sido esse Claro, caos que foi, né? Ele gradualmente. poderia investir, né, mais nas universidades técnicas, né? Em, né, conseguir suprir essas necessidades que você comentou, né? Fazer uma propaganda da indústria do país, né? Isso poderia ser feito, né? Isso não foi tentado realmente, né? Mas ele quis fazer de um jeito meio televisionado, né? Meio Trump mesmo, né? Meio showzão, né? E, e com choque de gestão aqui tá errado. Choque de gestão tem isso aí, né? Você sabe bem, né, cara? Tipo, o cara tem uma empresa e ele quer fazer uma coisa completamente revolucionária, né? No plano de negócios, ele tem que saber que, cara, tipo, é algo que espanta muita gente, né? Esse é um dos principais problemas, né? Diego, o capital está juntando lodo nos Estados Unidos. Essa é a realidade. As pessoas não estão investindo, os grandes industriais, e, né? O grande capital está parado. As pessoas não estão com medo de investir em ações. Tá todo mundo com o dinheiro parado. E o problema disso é que, cara, tipo, é a principal ignição para um tipo de não só inflação, como estagflação, né, que eles chamam, né? Que é quando não cresce, a economia não cresce, e mesmo assim aumenta o preço das coisas, né? O preço ao consumidor fica majorado. Então, cara, tipo, não tem o que fazer, né? É, se essa galera precisa tirar o escorpião do bolso, né? Eu não sei como isso pode ser resolvido, mas é um problema e tanto para a Puts, como eu administração. te falei, o Steve Bannon tem algumas propostas, ele não faz parte da administração, né? Acho que tem muito contato com o Donald Trump, mas oficialmente não tem um cargo. Ele tem um conflito aberto contra esses oligarcas, né? Contra o Elon Musk. Ele fala o tempo inteiro contra esses caras. Esses caras têm que devolver para a sociedade, para a gente alcançar um equilíbrio e melhorar as condições para o trabalhador. É bem impressionante. Eu te mandei outro dia uma entrevista do Steve Bannon. É bem impressionante escutar o Steve Bannon, né? Algumas figuras a gente cria uma visão, às vezes, meio engessada do cara, ou porque a mídia, né? A gente às vezes consome a mídia corporativa e eles criam identidades aí para esses personagens, mas às vezes é um pouco deturpado também. Tem Mas eu aspectos acho muito também que negativos. às vezes a própria autopropaganda do cara é um pouco mal direcionada também. É, também, mas ninguém é 100% ruim, né, cara. O cara mesmo às Aham. vezes, eh, ideias, né, não a pessoa, a ideia. Você não vai casar com o cara, mas algumas ideias fazem sentido. E só que não sei se ele tá tendo muita penetração lá na Casa Branca, né. O Elon Musk ainda tá lá, apesar de estar menos forte. Professor, para a gente fechar esse vídeo, qual que é a tua nota aí para esse governo Trump aí de 1 a 5, vai, que nota você dá até agora para esses 100 dias de Trump? Eu só antes de dar nota, eu vou observar que, né, quem for ver o vídeo provavelmente já vai saber a quantas anda a eleição no Canadá, né? Que o Trump conseguiu reverter, né? Que estava indo numa tendência mais conservadora e aparentemente vai dar a liberal, mas vamos ver como vai ser. É, Mas não, os liberais já ganharam lá, né, já ganharam, já era. não estava assim, né? Até alguns Não, meses não, atrás. foi uma das maiores viradas da história e do Canadá, com certeza, cara.
Então Impressionante. eu acho que, cara, eu daria nota de 0 a 5, você falou? É, de 1, né, 0 é foda, cara. 1. Porra, meu, nossa, 3, 3. É, eu 3 e também eu vou tô de sendo um pouco generoso, né, professor do dois e bem, né, meio, cara. 2,5, 2,5. 2,5 aí, professor, não passa de ano não, mas, acho que é isso, né, muitas promessas, como a gente falou, muitas promessas não cumpridas, né, e acho que o principal mesmo é o impacto econômico aí das tarifas que realmente, deixou o público com o pé muito atrás nesse momento e o reflexo disso é a baixa aprovação do Donald Trump nesse momento. Obrigado, professor. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Até a próxima, obrigado.